governo estabelece é próprio e particular desses seus interesses. O caso mais marcante que nós temos é dos Estados Unidos, que não ratificou o protocolo de Kyoto, onde, lendo-se o protocolo, há claramente um estímulo, um direcionamento para o incremento do uso das fontes renováveis. O governo americano, notadamente o governo Bush, dado seus interesses junto à indústria do petróleo, obviamente não ratificou o protocolo de Kyoto e partiu para outras alternativas. No caso, continuar usando as fontes fósseis com sequestro. O problema são as fontes móveis, porque, no caso do sequestro de carbono, a geração tem que ser em instalações fixas. Quando a gente fala de fontes móveis, nós estamos nos referindo aos meios de transporte, principalmente os carros, os veículos. Não dá para sequestrar o carbono de um veículo que queima um combustível fóssil. Esse carbono vai para a atmosfera. A ideia do governo Bush é, se eu não consigo sequestrar o carbono depois que ele está no carro, eu tenho que evitar que ele vá ao carro. E para isso, esse carbono era retirado do combustível fóssil, que são combustíveis formados essencialmente por hidrocarbonetos, que são carbono e hidrogênio. Se tirar o carbono, fica o hidrogênio. Por isso que o governo Bush investiu tanto nos veículos a hidrogênio. A ideia seria esta, né? Através das fontes fósseis fixas, você produz energia elétrica para a rede e, para o caso das fontes móveis, retira-se o carbono antes de colocar o combustível no veículo, e o que se coloca no carro é o hidrogênio. Já o governo Obama mudou essa ótica, né? Talvez devido a um menor compromisso, envolvimento com o setor do petróleo, o governo Obama resolveu investir mais nas fontes renováveis e nos veículos elétricos. A ideia do governo Obama é todas essas fontes geram energia elétrica que vai para a rede. Quando eu tenho o uso de fósseis, eu faço o sequestro de carbono. Para o caso das fontes móveis, eu não ponho nenhum combustível no carro, eu ponho energia elétrica. Então, por isso, o governo Obama fez um investimento maior no desenvolvimento de baterias e no desenvolvimento dos veículos elétricos. Bom, então, percebe um governo importante, a principal nação do planeta, tem as suas estratégias para tratar a questão das emissões de gás carbônico. Cada país tem as suas responsabilidades, aqueles que ratificaram o protocolo de Kyoto, têm lá as suas determinações, as suas estratégias. Principalmente os chamados países do anexo 1, que são os principais emissores de gás carbônico, têm mais responsabilidades do que os não anexo 1, que são principalmente os países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Bom, como aumentar, então, essa participação maior das fontes renováveis? O que a gente observa, olhando as fontes renováveis de energia, é que a grande maioria delas produz energia elétrica. E é difícil que você tenha, por exemplo, uma fonte dessas para atender o setor de transporte, por exemplo, onde atualmente, no Brasil, a energia elétrica usada no setor de transporte, como consta da nossa matriz energética, nosso balanço energético, é praticamente nula. É utilizada em metrôs, em alguns trens, mas nós não temos frotas de veículos elétricos. Então, dependemos de combustíveis líquidos, como o caso do etanol ou o caso nosso do biodiesel. De qualquer forma, o uso dessas fontes, ela vai ter essas questões tecnológicas que deverão ser resolvidas. Como, então, ou quais seriam, então, os impactos que nós podemos esperar na sociedade, principalmente na nossa, no Brasil, do incremento do uso dessas fontes? Bom, inicialmente a energia hidráulica. Nossa energia elétrica, mais de 80% dela, da energia elétrica que está na rede, é de origem hidráulica. O Brasil constrói hidrelétrica desde a década de 30 do século passado. Então, nós temos hoje
um potencial bastante utilizado, principalmente na região sudeste, na bacia do Rio Paraná. Nós temos um potencial bem pouco utilizado na região norte do Brasil, na região amazônica. Né? De qualquer forma, o incremento dessa fonte nós temos feito agora de uma forma mais pensada, porque os impactos ambientais da energia hidráulica não são desprezíveis. Né? Então, temos feito e deveremos continuar fazendo. Esse é o que os planos, nossos planos decenais de longo prazo mostram. Né? Porém, o incremento do uso dessa fonte não deverá trazer nenhuma mudança paradigmática para o país. Vai ser mais energia elétrica colocada na rede, que terá os usos tradicionais que nós temos aqui. Não é? Bom, essa energia tem vários problemas, né? São os impactos negativos. Nenhuma fonte não tem impacto, né? Todas têm impacto. É uma questão de intensidade. E de algumas sociedades também escolher com qual impacto ela se incomoda mais, né? Porque todos terão. O uso dessas fontes sempre nos traz um benefício, que é a energia. Mas sempre há também malefícios que nós chamamos de impactos. Né? Então, o caso recente de Belo Monte ilustra todos esses impactos negativos que teremos. Não há como negá-los, né? Mas também não é por conta deles que deixaremos de utilizar essas fontes, porque se nós trocarmos essa por outra, a outra alternativa pode ser pior ainda, em ponto de vista de impacto. Então, temos que analisar caso a caso, e a sociedade tem que decidir se quer esse tipo ou aquele outro tipo de impacto, porque impacto vai ter. No caso do etanol, nós temos uma disponibilidade de um combustível renovável, isso é muito interessante, né? E uma atividade econômica importante, que hoje emprega muita gente, temos muitas indústrias, destilarias e todo um comércio, e as perspectivas de incremento disso são muito boas. Não? A intensificação do uso dessa fonte deverá trazer uma mudança paradigmática para nós, que são as biorefinarias. Nós deixaríamos as destilarias, que muitas têm origem, um tipo de atividade familiar, né, muito antiga, ouso até dizer ultrapassada, para a realidade em que vivemos, no mundo globalizado, onde o conceito de biorefinarias deverá ser a tendência nas próximas décadas para esse setor agrícola. Esse conceito de biorefinaria é como nós vamos ter agora, não mais destilarias utilizando cana e produzindo açúcar e álcool, mas nós teremos complexos químicos, agroquímicos, né, onde vários insumos estarão entrando, várias biomassas, como etanol, como cana, como soja, várias coisas, e dali sairão vários produtos. Sairá energia elétrica, sairá etanol, sairá biodiesel, material para produção de plásticos, uma série de compostos químicos de interesse para a sociedade. Esse é o conceito que estamos vendo, né, que as coisas estão caminhando para esse sentido. Nós estamos eliminando a colheita manual por colheita mecanizada, que denota para nós o que eu estou querendo dizer. Né? É uma transição de uma atividade agrícola no Brasil quase secular para uma atividade moderna, intensiva no uso de uma diversidade de compostos e combustíveis de origem renovável, que são essas culturas que deverão fazer parte das biorefinarias. Isso é uma mudança paradigmática importante para o Brasil. É claro que o etanol tem os seus impactos, como eu disse, todos têm, não é? E o que a gente está vendo é que alguns deles a gente pode tomar medidas para minimizar ou tentar eliminar. Eliminar é muito difícil, mas minimizar é relativamente fácil, em alguns casos. Por exemplo, o caso do vinhoto, que é um produto lançado em riachos, em cursos d'água, com impactos violentos, com a morte de peixes, com o desaparecimento da fauna de certos rios, e, a partir da correção do pH, esse material, que é quase todo ele água, está voltando ao meio agrícola como fertirrigação.
Isso fez com que fosse um produto valorizado, tivesse